Olá, meu querido! Você sabe o que é repertório literário? Sabe a importância de conhecer um repertório literário para melhorar sua percepção, construir textos? Não? Então fica comigo. Vamos lá! Bom, estamos falando de repertório. O que vem a ser isso? Vamos pensar em tudo o que fizemos, em tudo que observamos em nossa vida. Nós somos seres capazes de armazenar tudo em nossa memória. Eis aí uma palavra interessante: a memória. Como resguardar a memória? Será que somente as nossas conexões mentais são capazes de alimentá-las por anos, séculos? Como não esquecer o passado? Como também consultá-lo para que possamos traçar um melhor presente e, quem sabe, melhores possibilidades vindouras para nós ou para os outros. Aí entramos no repertório literário. Vamos discutir um pouco mais essa palavra e eu convido você a navegar comigo aqui sobre o significado de repertório e, mais do que isso, como formar o nosso repertório literário. Acompanhe comigo. Vejamos. Aqui eu tenho uma tela em que expõe este nosso assunto da apresentação de agora. Quando você busca em um dicionário eletrônico, aqui eu tenho o dicionário eletrônico da língua portuguesa, você encontra significados diferentes para a palavra repertório. Ela pode significar uma disposição de assuntos de modo a facilitar a consulta, um repertório. Eu quero escolher uma cor para pintar a fachada de minha casa. Você tem aí um repertório de tintas, né? Ou eu tenho ali um menu, né? Quando você quer escolher ali a entrada do seu jantar, o seu prato principal. Pode ser também uma lista de assuntos em ordem alfabética, um tipo de índice. Quer dizer que um repertório é aquilo que facilita. Poxa, pode também, no campo da música, significar o conjunto de peças executadas num concerto. Às vezes, estou lá privilegiando uma apresentação e ali eu tenho o que vai acontecer em cada momento. Eu já tenho ali um repertório. Quando eu estou ouvindo alguém ali cantando em um botequim, tornando a vida mais feliz, eu posso até pedir uma canção e dizer assim: meu nobre, esta música está no seu repertório? Ah, sim, vou cantar para você, professor. Pode também no teatro ser uma lista de peças que constituem o fundo de um teatro. E aqui nós chegamos num conceito que nos interessa: conjunto de conhecimentos, repertório de ideias. Qual é o repertório de ideias que você tem? Né? Já aconteceu de você ler um texto e acabar de ler o texto e pensar assim: poxa, o que foi que eu li? Será que eu entendi tudo que esse autor escreveu? Não. Isso acontece muito com os textos literários, dependendo do escritor, textos acadêmicos, dependendo da profundidade dos conceitos. Portanto, nós só vamos absorver determinada compreensão textual se tivermos repertório. Que tipo de argumentos eu usarei, por exemplo, na construção textual? Posso usar repertórios da literatura? É claro que pode, nós sabemos que na composição de um texto, na produção textual, eu posso sim fazer uso de repertórios literários para melhorar a minha argumentação. Então, o repertório das ideias, no caso dos literários, são aqueles exemplos de leitura que já tivemos na vida e que, por ora, nos auxiliam na percepção de um momento atual. Nos auxiliam na compreensão de um determinado texto. É justamente com este conceito que nós prosseguimos aqui. Bom, imagina você que você está degustando uma literatura do século XVI. Aqui eu tenho os Lusíadas de Camões. E ele começa neste canto 1 a fazer uma espécie de intertextualidade.
Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Está aqui no comecinho, você vê ali, cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Veja bem, você pode ler de uma forma desinteressada e entrar em contato pela primeira vez com essas palavras, com esse sábio grego, com esse sábio troiano. Mas, se você já leu outras obras passadas, você vai conhecer e perceber melhor do que Camões, ou a quem Camões está chamando, clamando aqui como esse sábio grego e troiano. Sábio grego está inserido numa obra bem mais antiga que os Lusíadas, que é a obra Odisseia. Odisseia de Homero. A Odisseia de Homero traz a figura de Odisseu, retornando para sua casa, para Ítaca, ali em longos 10 anos, após outros 10 da Guerra de Troia. Então, o grego Odisseu é o que está sendo rememorado aqui, o sábio grego. E o troiano provavelmente está aqui fazendo uma referência à figura de Enéas, da obra Eneida. Vejam bem que existe aqui uma intertextualidade implícita que só é perceptível se você tem a sua memória literária. Caso você não tenha lido estas obras passadas, essa leitura aqui, ela fica, digamos, na corda bamba. Um outro exemplo está aqui em nossa literatura brasileira, a literatura machadiana, Machado de Assis, um dos ícones da literatura brasileira. Aqui na apresentação de sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele intitula Ao Leitor, ele já nos oferece alguns resquícios desse repertório literário que ele carrega e que nos convida a visitá-lo. Ele diz o seguinte: ao leitor, que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa que admira e consterna. O que não admira nem provavelmente consternará é se esse outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal. Nem 50, nem 20, quando muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Xavier de Mestre, e paro por aqui. Porque até agora eu já li para vocês aqui 3 referências que o Machado de Assis nos invoca. Stendhal, e temos também aqui um pouco mais embaixo Sterne e Xavier de Mestre. 3 escritores, 3 figuras, 3 artistas, na qual Machado de Assis leu e trouxe aqui para esta apresentação de sua obra. Vejamos que se você, diante da obra de Machado, você está sendo convidado, provocado. Ele está te provocando, ele fala assim: você já leu Sterne, você já leu Mestre, você já leu Stendhal? Não, então vá lá, porque se você ler essas criaturas, certamente sua percepção será maior em minha obra. Por isso, é um convite a aumentar o nosso repertório. Eu estou ali adquirindo a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas esta obra me incita a aumentar o meu repertório, a adquirir outras, no mínimo mais 3 obras. E assim eu vou formando a minha biblioteca física e também a minha biblioteca mental, o meu repertório literário. Um outro trecho da mesma obra, onde ele começa ali a apresentar a sua narrativa, ele deixa bem claro uma outra percepção de repertório. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se pôr em primeiro lugar meu nascimento ou minha morte. Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem a campa foi outro berço.
A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. A diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Ao trazer essa figura aqui do Pentateuco, ele também nos provoca. Você, ao ler Machado, sabe o que é o Pentateuco? Sabe que se trata dos 5 primeiros livros ali da Bíblia? E qual a relação que ele faz aqui com o personagem Moisés e essa obra de Machadiana? Ah, trata-se de um texto complicado, professor. Ah, melhor nem mexer nessas coisas? Não, não é assim. É mexendo nessas coisas que somos provocados a sair do nosso local comum, do nosso senso comum, para conhecer aí outras tantas obras e ampliamos então nossa percepção. Aqui eu trouxe também na poesia, não é diferente, aqui Castro Alves, este baiano em Vozes da África, também nos provoca, quando diz o seguinte: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde está, Senhor Deus? Qual Prometeu tu me amarraste um dia do deserto na rubra Penedia? Meu, qual Prometeu? Quem é Prometeu? Ele está assim nos provocando. Você conhece a história, o mito de Prometeu? Se não, meu amigo, é a hora de você correr lá, acessar outra história, outra narrativa e extrair dela outros tantos significados e assim construir seu repertório intelectual, seu repertório de ideias. Em um outro poema de Castro Alves nós temos o Navio Negreiro, no trecho que compete aí ao que digamos a quarta parte, diz assim: era um sonho dantesco tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Quanta força poética que está aqui. E quando ele cita para a gente aqui o sonho dantesco, uma obra inserida, digamos, no século XIX, foi buscar intertextualidades, foi buscar repertório lá do século XIV, XV, quando ele se refere e compara esse tombadilho, esse transporte do navio considerado brigue à sua época, o que ele faz? Ele traça uma comparação infernal, que aquele transporte é tal como as fossas do inferno de Dante. Dante Alighieri, autor italiano que escreveu a Divina Comédia. Isso, em um dos volumes, O Inferno, ele vai demonstrar toda essa característica dessas fossas infernais. E aqui, provavelmente, Castro Alves leu Dante e traz uma provocação para os seus textos. Isso também é repertório. Na literatura contemporânea, isso não foge. Você tem a oportunidade de ler obras da atualidade. Aqui eu tenho um trechinho da obra A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que estamos falando de obras do século XXI. Isso. Vejamos agora esse trechinho. Está lindo, meu filho. Mamãe, eu terminei de ler Vidas Secas. É mesmo um livro muito triste. É sim, Cecília. Eurídice não subia no banquinho para pegar o tomo da enciclopédia e mostrar a Afonso os castelos etruscos. Não subia no banquinho para pegar os outros volumes de seus livros autografados por Graciliano Ramos e para dizer a Cecília que a angústia era muito mais triste. Nesse trechinho você observa Vidas Secas e a obra também Angústia. E ainda uma referência a exemplares autografados de Graciliano Ramos. A obra faz menção, porque o enredo da obra se passa ali em meados do século XX. Mas a obra menciona que as personagens chegaram a conhecer o Graciliano Ramos e ela traz ali outras duas obras, Angústia e Vidas Secas. Se você já leu essas obras, o entendimento do porquê essas obras foram colocadas no enredo é outro. Você começa a ter sentido. Poxa, é verdade.
Mas, se eu não li, é óbvio que fica manco e eu fico apenas com a minha interrogação. Meus queridos, a melhor forma de resguardar um repertório de ideias literárias, resguardar a nossa memória literária, ainda é sermos amantes. Isso, amantes sedentos, fogosos das bibliotecas. Sempre que você puder, meu querido, faça a sua biblioteca, cultive a sua biblioteca. Ela é talvez o seu céu, a sua fonte de aniquilação da ignorância. Vale a pena. Então, vamos ouvir aqui o que alguns pensadores literários têm a dizer sobre esse cultivo de memória literária pelas bibliotecas. Borges, eu sempre imaginei que o paraíso seria uma espécie de biblioteca. Woolf, saqueie as bibliotecas públicas e encontrará centenas de tesouros escondidos. Outra provocação de Bossuet, no Egito, as bibliotecas eram chamadas de tesouros dos remédios da alma. De fato, é nelas que se cura a ignorância, a mais perigosa de todas as enfermidades e a origem de todas as outras. Mais uma provocação do Bradbury. Se não tivermos bibliotecas, não temos nenhum passado e não teremos nenhum futuro. E ainda do Asimov, não é apenas uma biblioteca, é uma espaçonave que irá levá-lo até os confins do universo. Uma máquina do tempo que vai levá-lo para o passado e ao futuro distante. Um professor que sabe mais do que qualquer ser humano. Um amigo que vai diverti-lo e consolá-lo. E todas as saídas para uma vida melhor, mais feliz e mais útil. Bom, meus queridos, encerramos agora com Twain, que diz assim: em uma boa biblioteca, de forma misteriosa, você se sente capaz de absorver toda a sabedoria contida naqueles livros através da sua pele, sem nem mesmo precisar abri-los. É isso daí, retorna comigo aqui. O recado foi dado. Nós precisamos valorizar o repertório literário. Seja para você mandar bem na construção de um texto, seja para você construir solidamente seus argumentos, seja para você ter uma vida mais livre, ter uma vida melhor, mais independente, mais livre da ignorância. Portanto, cultivar o que chamamos de repertório por meio das nossas bibliotecas físicas e que, por consequência, nos dá a atividade mental, isso sim é benéfico para a percepção nossa e de todos. Um fraterno abraço, meu querido. É isso daí. Vamos cultivar as nossas bibliotecas. Até mais. Curta o nosso canal. Valeu, valeu. Fraterno abraço.